Olá, queridos, tudo bem? Nós vamos ler hoje, aqui em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. A leitura vai ser um pouquinho mais extensa, devido à profundidade e à seriedade do assunto. Então, o capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era aspecto de semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados nele havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. O primeiro, o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com os 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há,
que diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Queridos, aqui há o relato de como há o trono no céu, como é a adoração diante do trono. Sabe, tem 2 coisas aqui que eu quero comentar rapidamente, porque a leitura foi extensa. Mas há algo muito interessante que diz quando, aqui no versículo 9, no versículo 10, perdão, do capítulo 4, diz assim, ó: os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram o que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono. A coroa é o maior símbolo de autoridade de alguém, de um rei, de um senhor, ou vamos pegar num contexto Brasil que nós vivemos, a faixa presidencial é a maior autoridade que tem sobre um governante de uma nação. E aqui a Bíblia está nos mostrando que existem 24 anciãos, que eles lançam as suas coroas diante do trono do Cordeiro. Ou seja, autoridade, reconhecimento diante dele não é nada. Eles tiram as suas autoridades e lançam aos pés, ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, nós não somos nada perante o que o Senhor é. Mas tudo isso começa nós voltarmos 2 versículos antes de começar o capítulo 4. Ele fala assim, ó, versículo 21, um versículo, perdão. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Senhor Jesus está mostrando para João aqui? Fala assim, olha, aquele que vencer, tudo isso que vocês estão contemplando, vocês vão estar comigo nisso, não recebendo adoração, não recebendo a glória, porque toda adoração, toda glória pertence a Ele. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o meu Espírito está falando. Esse ambiente de glória, esse ambiente de santidade, esse ambiente de adoração, você vai estar lá comigo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que vencer. Você tem que permanecer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Queridos, não importa muitas vezes como a gente começa a nossa carreira cristã. Não importa como se deu o início da nossa vida. É mais importante a forma que nós vamos chegar na linha de chegada. Como nós vamos atravessar a reta final. Eu não sei se você está desanimado na fé ou se você, por algum motivo, você parou no meio do caminho. Mas eu gostaria de te dar uma palavra de incentivo. O céu é real. A linha de chegada é real. E o Senhor está nos dizendo que há um ambiente que nós estaremos com Ele. Mas, querido, nós temos que permanecer até o fim, porque ao vencedor terá direito de participar de todas essas coisas com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que estejamos firmes e constantes diante de Deus, que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é um Deus inesgotável, Ele é um Deus infindável. Que Deus te abençoe, uma excelente semana.